Olá! Hoje você vai aprender como surgiu o dinheiro. Há muitos e muitos anos atrás, o ser humano não precisava do dinheiro, porque sua preocupação básica era conseguir alimentos para sua sobrevivência e de seu grupo. Esses alimentos eram encontrados na própria natureza, assim como tudo o que ele precisava. Ele vestia a pele dos animais para se proteger do sol e do frio, e ele construía armas e outros objetos que eram usados para proteção pessoal ou então na caça, com madeira, pedra e restos de folhas. Nesta época, os grupos de pessoas não ficavam parados num lugar só, eles não tinham moradia fixa. Eles costumavam viajar bastante, geralmente em busca de um clima mais agradável, de comida e de água. Enquanto eles viajavam, eles encontravam outros grupos e faziam uma troca de mercadorias. Essa troca de mercadorias se chama escambo. Eles trocavam coisas que eles tinham por outras que desejavam ter. O tempo foi passando e o ser humano foi aprendendo muitas coisas. Ele aprendeu que se ele colocasse a semente que ficava dentro das frutas na terra novamente e em boas condições, essa semente poderia gerar novos frutos. Ele também aprendeu que criando os animais por mais tempo, eles poderiam se reproduzir e assim, tendo filhotes, teria sempre mais animais para que eles pudessem se alimentar quando precisassem. Ou seja, ele percebeu que podia controlar algumas ações da natureza. Então, as pessoas começaram a plantar, a colher e a criar animais. Com isso, elas não precisavam mais sair viajando por aí e puderam fixar moradia, ou seja, morar em um local só. Geralmente, escolhiam locais que tivessem acesso à água. Quanto mais e melhor aprendiam a trabalhar a terra, mais produtos conseguiam com ela, até que começaram a produzir mais do que precisavam. Então, essas sobras começaram a ser usadas para troca com outras pessoas. Durante essas trocas, algumas mercadorias eram mais valorizadas do que outras. O gado, o milho, o café, o sal eram algumas dessas mercadorias, que receberam o nome de moeda-mercadoria. O sal era uma mercadoria muito valorizada, pois ele servia para conservar alguns produtos como a carne, por exemplo. Os soldados romanos eram pagos com sal por seus serviços, e sal na língua deles era salarium, que originou a palavra salário. Antes dos portugueses chegarem no Brasil, aqui só tinham índios. E os índios viviam também da caça, da pesca. Eles plantavam e colhiam, cuidavam de animais, que tinham um grande conhecimento sobre a natureza. Um dia, chegaram aqui no nosso país os portugueses. Eles exploraram as terras e descobriram uma árvore que tinha o nome de pau-brasil. Eles gostaram muito dessa árvore e proporam aos índios que fizessem uma troca. Os portugueses ofereceram aos índios espelhos e outros objetos que eles não conheciam e que por isso desejavam muito. E os índios aceitaram dar em troca destes objetos a madeira do pau-brasil. A madeira era usada para muitas coisas na Europa, para a construção de casas, de navios, de móveis. Dela saía uma tinta que servia para tingir tecidos e também como tinta de caneta. Além do pau-brasil, aqui do Brasil também foram usados o açúcar, o cacau, o tabaco e o pano como moedas de mercadoria, ou seja, moedas de troca. O pau-brasil era tão importante lá fora que os outros países chamavam a nossa terra de a Terra do Pau-Brasil. Mais tarde, esse nome motivou o nome do nosso país, Brasil.
No entanto, havia muitas desvantagens nesse sistema de troca. Por exemplo, dependendo da mercadoria que se queria trocar, ficava muito difícil de transportar. Também não havia certeza se a outra pessoa iria aceitar essa troca. Outra desvantagem é que as mercadorias não tinham o mesmo valor para todo mundo. Elas poderiam valer mais para algumas pessoas e menos para outras. Também não era possível dividir algumas mercadorias. Imagine que uma pessoa quer comprar algo pequeno ou barato, mas só tem um boi. Como ela vai fazer essa troca sem sair perdendo? Muitas mercadorias eram perecíveis, ou seja, estragavam com o tempo. Por isso, precisavam ser trocadas ou consumidas em pouco tempo. Foi quando o metal entrou em cena. Ele já havia sido descoberto há muito tempo e já era até usado como mercadoria de troca, em forma de utensílios e armas. Mas com o passar do tempo, as pessoas descobriram que alguns metais eram mais raros do que outros, por exemplo, o ouro, o cobre e a prata. Foi essa raridade, durabilidade e beleza que tornaram os metais tão preciosos. Era possível derreter os metais e dividir em pequenas quantidades. Isso facilitou muito o transporte, facilitou muito as trocas e também possibilitou o ser humano juntar aqueles bens, porque eles não estragavam. Então, passaram a usar o metal preferencialmente como moeda. Então, as moedas de ouro, de cobre e de prata passaram a circular no comércio, na compra e venda de mercadorias. O ouro era o metal mais raro destes três. Era encontrado em pouquíssima quantidade na natureza, e por isso não era viável fazer moedas com ele. O ouro passou então a ser menos acessível às pessoas. Ele era guardado em cofres como um bem exclusivo e só era utilizado em transações muito importantes. É assim até hoje. A prata passou a ser o metal mais utilizado como moeda. Cada local imprimia em suas moedas o seu símbolo. Assim, eles garantiam que aquela moeda tinha valor. Com o passar do tempo, as moedas foram sendo muito utilizadas, muito fabricadas, e algumas pessoas conseguiam juntá-las, necessitando assim de um local seguro para poder guardar as suas moedas. Assim surgiram os primeiros bancos, que eram pessoas que negociavam ouro e prata e assim tinham cofres e guardas a seu serviço. Elas podiam oferecer esse trabalho de cuidar das riquezas das outras pessoas. As pessoas que faziam o trabalho do banco, que era guardar as riquezas das outras pessoas, forneciam a elas um recibo em papel com o valor depositado. Esse recibo, posteriormente, ou seja, depois, foi usado no comércio também, na compra e venda de mercadorias, e se transformou no dinheiro de papel. O dinheiro de papel surgiu na China no século VII, mas apenas muitos anos depois, no século XIX, que ela passou a ser popular. Todos os países têm bancos centrais que são encarregados pela emissão de cédulas e moedas. Lá, as cédulas passam por diversos processos de impressão para dar grande segurança e durabilidade. Segurança porque é preciso evitar que essas cédulas sejam falsificadas. E durabilidade porque elas precisam resistir, ter resistência. Geralmente, as cédulas têm um formato parecido, mas têm tamanhos um pouquinho diferentes. Elas são retangulares e sua impressão é na horizontal. Elas retratam a cultura do país emissor, ou seja, do país que emitiu, que criou aquelas cédulas. Elas têm motivos característicos como paisagens daquele país, tipos de seres humanos daquele país, da fauna, da flora e também itens da arquitetura antiga e contemporânea. Alguns também retratam líderes políticos e cenas históricas. Os conjuntos
de cédulas e moedas de cada país forma o seu sistema monetário. Essas são as cédulas usadas atualmente no Brasil. E essas são as moedas em circulação no Brasil atualmente. Aqui nós podemos relembrar o que nós aprendemos. No primeiro momento, nós não precisávamos do dinheiro, apenas fazíamos trocas com os nossos semelhantes de itens básicos para nossa sobrevivência. Era o escambo. No segundo momento, nós já tínhamos nos fixado em um local, tínhamos aprendido agricultura, criação de gado, e com isso, novas mercadorias passaram a ser mais valorizadas e viraram moeda mercadoria. No terceiro momento, surgiu o metal, depois a cunhagem desses metais e a criação das moedas de ouro, de prata e de cobre. Com o depósito desse tesouro, vamos dizer assim, com os ouríveis, nós passamos a receber recibos. E esses recibos, posteriormente, tornaram-se as nossas cédulas.